Olá pessoal, aqui é o Marcos, seu contador falando. Bem-vindo ao canal Contabilidade dá Resultado. Provavelmente você está aí através das buscas acerca do auxílio emergencial. Então, antes de tudo, eu vou dar uma dica muito boa para você. Quando você for fazer as suas buscas, principalmente acerca desse tema, onde as informações estão bem obscuras este ano, não é verdade? Ninguém está sabendo acerca da devolução do auxílio emergencial corretamente, como se dará na prática, né? E eu já digo para você que na prática ainda não temos a informação, mas eu quero falar tudo que nós temos de conhecimento acerca da devolução do auxílio emergencial parcelado até este momento que eu estou te falando. Nós estamos no dia 27 de março. Então, se você for fazer uma busca no Google ou no YouTube, faça um filtro, tá? Neste filtro, você coloca informações a partir de março de 2022. Tem muita gente se embasando em coisas que já foram explicadas, legislação antiga. Muita gente grande com credibilidade está cometendo o equívoco de trazer informações erradas, tá? Equivocadas. Informações lá de 2021, dos auxílios referentes a 2020. E não é só isso. Nós temos que estudar as regras do imposto de renda atual, tá? Então, dito isto, para que meu canal não venha sumir, gente, eu sou muito pequeno no YouTube, tá? Se você me achou, saiba que as informações aqui são muito boas. Então, você deve se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, senão eu vou passar as informações sempre rápido, assim que ela sai. É assim, sem produção, sem edição, é tudo eu mesmo que faço. É tudo muito simples, mas tudo muito acessível, tá? Pessoas me ligam, pessoas perguntam no meu canal, eu respondo, porque o meu canal ainda é pequeno, tá? Então, basta você se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e assim a gente sempre vai estar conectado e bem informado, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bem, decreto número 10.990 de 2022. Eu sugiro que depois que você ver esse conteúdo aqui, vai lá neste decreto e leia linha por linha, porque é muito pequeno e vale a pena porque você vai ter os detalhes do que eu estou falando aqui, tá? Então, devolução do auxílio emergencial parcelado. Bem, quem tem que devolver? Quem recebeu a notificação. Vou repetir. Quem recebeu a notificação, tá? O critério simplesmente é esse. Então, você que lá em 2020 teve inelegibilidade, então, em 2021, você foi notificado, tá? Via SMS no celular, e-mail, pelo banco, de alguma forma, por correspondência, pessoalmente, tá? Ou pelo edital. O edital é quando não te acharam de nenhuma forma, lá no Diário Oficial vai estar denunciando de toda forma, tá? Você é funcionário público, estava inelegível na época, devolva, não se complica. Como devolver? À vista, via DARF, ou seja, se você foi notificado, você declarou o imposto de renda da pessoa física, você gerou a DARF. Se você gerou a DARF, não retifica, se for por dependente, né, como eu já falei em vídeos anteriores, não teve como tirar o dependente, então é devido a DARF. Lá no portal ECAC, quando você entra no seu CPF, portal ECAC, você vai ter acesso à DARF, tá? Então você tem a opção de devolver ali, com multas, encargos e juros, tá? Ou você tem a opção de devolver via GRU. Quem gerou a DARF não tem outra opção, tem que ser via DARF. Isso se você for devolver agora, à vista, tá? Bem, quem poderá parcelar até 60 vezes, né? Então, se você poder devolver à vista, você vai poder, né, futuramente, aí acredito que mês que vem já vai estar implementado, então você vai poder devolver até 60 vezes. É importante dizer que até 60 vezes, mas a legislação diz que é o mínimo da GRU, e o mínimo da GRU é R$50, tá? Então, vamos supor que você esteja devendo uma parcela de R$600, você vai ter que dividir esse valor por R$50. Então, veja que não vai dar 60 vezes, né? Então, você não vai devolver em 10 reais, você vai devolver em 50 reais, certo? E isso muitas vezes não vai dar 60 vezes, vai dar menos. Bem, você tem a opção de prosseguir com o recurso. Eu digo para você, se você foi vítima de uma fraude, fez um boletim de ocorrência, prossiga com o recurso, você vai ganhar. Agora, se for outros casos, dificilmente você vai conseguir, tá? Muitas vezes é porque alguém tinha acesso da sua família, né? E você não fez boletim de ocorrência, você vai prosseguir com esse recurso, olha, é uma coisa complicada. Então, se você realmente foi vítima de uma fraude, prossiga com o seu recurso. Se não, já abra a mão e devolva e descomplique sua vida.
E se não devolver? Olha, se você não devolver, você vai ter problemas, né? Vou falar aqui quais os problemas conforme o decreto. Bem, não só se não devolver, se você aderir o parcelamento e também deixar de pagar 3 parcelas, é a mesma coisa que não ter devolvido, porque vai ter o mesmo problema. Você vai ter que pagar algumas parcelas, mas vai ficar devendo 3 parcelas, pronto, rompeu o parcelamento, tá? E aí rompeu ou deixou de, ou não devolveu, né? Não quis voluntariamente devolver, fazer o parcelamento, nem pagar DARF, nem GRU, você vai ter seu nome escrito no CADIM, que é uma espécie de lista negra da Receita Federal, da dívida ativa da União, tá? Isso aí vai interferir no Serasa, o qual vai dar restrições no seu CPF. Vai ser certamente um CPF inadimplente. E sendo inadimplente, você não vai poder fazer nenhum financiamento. FIES, Minha Casa Minha Vida, essas coisas, esquece. Todos os benefícios. Auxílio emergencial, Auxílio Brasil, nem pensar, tá? E uma cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial ainda não é uma cobrança jurídica propriamente, mas tem quase o mesmo peso. É uma cobrança de toda forma. Se você está sendo cobrado pela Receita Federal, pela União da Receita Federal, é pior que uma dívida judicial, eu diria. Como aderir o parcelamento? Ainda não sabemos na prática, mas já sabemos no decreto. Você primeiro tem que renunciar ao recurso, como eu falei. Vale a pena prosseguir com o recurso? Tem quase certeza que vai ganhar esse recurso? Como caso de fraude, que é certo que foi fraude. Então, beleza. Se for um recursinho, né, meia boca, renuncia logo a ele e resolve sua vida através do parcelamento, tá? Então, você tem que renunciar ao recurso e outra, fazer a confissão espontânea. Uma coisa está ligada com a outra, né? Renunciou, fez a confissão, pronto. Você tem acesso ao parcelamento. Pessoal, cobrança extrajudicial. É importante entender que cobrança extrajudicial, ela é mais conhecida como cobrança amigável, tá? Ou seja, de acordo com o artigo 7º do próprio decreto, que vocês vão ler lá, né? Na hipótese de o beneficiário não restituir voluntariamente os valores na União, será feita a cobrança extrajudicial. Para fins de cobrança judicial, o beneficiário deverá atender cumulativamente os seguintes critérios, tá? 1 e 2. Primeiro, ter renda familiar per capita superior a meio salário mínimo ou renda mensal superior a 3 salários mínimos e possuir débito com valor igual ou superior previsto para a inscrição da dívida ativa da União de forma estabelecida pela PGFN e o Ministério da Cidadania. Ou seja, está querendo dizer assim, se você está dentro destes valores de renda per capita, você pode ter uma cobrança amigável, onde vai te auxiliar para efetuar essa devolução. Então, uma cobrança extrajudicial ela ainda não é uma cobrança necessariamente jurídica, né, onde pode haver penhora de bens. Então, a cobrança extrajudicial não é bem a minha área, a área jurídica, mas eu sei mais ou menos o que isso significa, tá bom? Então, é só para entender esse ponto que é muito importante na legislação. Agora, vamos para as respostas ou tentativa de respostas das perguntas dos inscritos. Certo, pessoal? Vamos à resposta da pergunta do Jorge Fonseca. Ele tem duas perguntas mais difíceis até agora que eu tenho visto aqui, mais difíceis de responder. Ele deve ter perguntado isso para muito contador, inclusive, e outros amigos. Né, Jorge? Eu acredito muito que você já é um inscrito. Se não for, você vai receber talvez a notificação aí. Trate de escrever, meu amigo, para a gente achar essa resposta aí. Tá? Então, Jorge, com muita humildade, eu vou responder para você. Eu ainda não tenho um conhecimento de causa sobre esta questão, tá? Porque os meus impostos de renda, todos já estão resolvidos com relação a essa questão do auxílio emergencial, mas é uma boa pergunta, porque você declarou, né, aqui diz, ó, no caso em que o dependente recebeu auxílio em 2020 indevidamente e não devolveu. A cobrança extrajudicial é para o CPF do dependente ou do declarante do IR. E quem terá que aderir ao parcelamento, né? O titular do imposto de renda entregue, ou que é o declarante, ou o dependente, né? Que deveria devolver. Então, essa é uma pergunta interessante, porque o dependente ter que devolver isso daí, né? É ele que acabou sendo o responsável por devolver. Né? Então, a meu ver, me parece que é o dependente, mas a gente, de forma prática, né, com conhecimento de causa, eu acho que só quando realmente sair aí
os moldes na prática de como que vai ser feito esse parcelamento. Sinceramente, quando você entra no ECAC, essa DARF vai constar lá, certo? Então, sinceramente, ao meu ver, existe uma responsabilidade mútua aí, onde, de certa forma, você pode entrar como corresponsável, porque você declarou ela e a renda dos dois somam. Então, você pode entrar como corresponsável. Eu digo isso com um parâmetro de quando a gente entra no ECAC de um sócio que já tem uma empresa que foi encerrada, ele tem uma cobrança no CPF dele como corresponsável pelo CNPJ. Como você declarou essa dependente, pode ser que você entre como corresponsável nesse processo aí de parcelamento, até mesmo dentro do processo extrajudicial, tá? Estamos falando assim com base no achismo, tá bom? Infelizmente não posso te dar nenhuma afirmação com base de lei ou instrução normativa. Bem, outra pergunta. Oi, amigo, tudo ok? Tudo ok, Jorjão. Em 2020, a esposa pagou o auxílio emergencial e não devolveu ainda. Beleza. Em 2021, é ela que você colocou como dependente, né? E você gerou a DARF e você não pagou, ou seja, a DARF está lá no seu ECAC, como eu disse. Em 2021, ela não pagou nada, ela não pegou nada de auxílio emergencial. Compreensível, né? Porque bloqueia mesmo. E aí, o que acontece se você colocar ela como dependente em 2022? Olha, outra pergunta que não é só você que está me perguntando isso, tá? Infelizmente, ainda não posso responder, mas eu digo para você o seguinte. Há um risco aí. Eu acho que esse risco é baixo, porque agora em 2022 ela não recebeu nada, certo? Em 2021. E essa declaração de 2021, ela é com base nas informações de 2022, né? Agora que estamos entregando ela com base nas informações de 2021. Então eu acredito que se você declará-la como dependente, ela não vai ter que devolver esses valores de 2021, tá? Ela vai continuar precisando devolver os valores de 2021, 2020, tá? Ela não pegou nada em 2021, como a Receita vai te cobrar uma coisa que ela não teve, tá? Talvez ela resgatou em 2021 ainda parcelas referente ao auxílio que ela teve aprovado indevidamente em 2020, tá? Então, assim, em resumo, o que eu quero dizer é, declare ela como sua dependente, né? Para você pagar menos imposto de renda, ou até mesmo para restituir mais. Não sei como vai ser a sua declaração, tá? Então, esse é o ponto. Bem, a Gisele Matos. Olá, Marco Antônio. Olá, Gisele. Que bom que te achei com esses ótimos esclarecimentos. Dei uma olhada nos comentários e vi que algumas pessoas têm as mesmas dúvidas que eu. Peguei todo o auxílio de uma vez, paguei, melhor dizendo, todos os auxílios em 2021, porém, não devolvi o residual, porque não precisava. Hoje, o Ministério da Cidadania, no Ministério da Cidadania, peguei o extrato do informe de rendimentos, consta que devolvi o auxílio e que não devolvi o valor residual. O titular do IR está com dúvidas para entrar com dependente por isso. O que fazer? Gisele, o valor residual, né, que é a extensão do auxílio, também assim conhecido, nunca foi obrigado a devolver, tá bom? Não é obrigado a devolver. É importante você entender que pode ser obrigado a declarar. Você devolveu, né? Mas mesmo você tendo devolvido, você colocando como dependente é um rendimento tributável do dependente. Então, é obrigado a declarar todo o informe de rendimento, tá? Principalmente esse ano, 2022, se passou aqueles 28 mil, né, e pouco, né, conforme a gente sabe, obriga a pessoa a declarar o auxílio emergencial. Se ela é a titular do auxílio emergencial, ela vai ter que declarar o rendimento que ela recebeu, tributável, mais o rendimento do auxílio emergencial. Agora, se ela está declarando o dependente, e esse dependente teve auxílio emergencial, se ele devolveu, ótimo, mas não importa se ele devolveu ou não. Se você declarou esse dependente, o imposto, o rendimento tributável dele também tem que declarar. Então, você tira ele como dependente. Se declarar ele como dependente, você vai declarar todo o valor de auxílio emergencial, mais todo o valor residual, que é a extensão do auxílio. Tá? Em 2021, você só vai declarar aquelas parcelas, né? É isso que você vai declarar. Puxa o informe de rendimento e declara o informe de rendimento dependente. Lembrando que já foi feita a devolução, não precisa se preocupar, não vai gerar DARF, nada. Mas se você pôr ele como dependente, não pode ausentar de declarar, deixar de declarar o rendimento tributável, que é o informe de rendimento do auxílio emergencial, tá? Eu respondi lá, tá melhor escrito do que o que eu falei aqui. Bem, Rita Vieira. Olá, adorei seu vídeo. Eu adorei a inscrição de vocês. Muito obrigado, muito explicativo, obrigado.
Eu tenho uma dúvida, caso você consiga sanar. No meu caso, eu recebi a extensão do auxílio 2021, mas nesse meio tempo eu entrei no emprego carteira assinada, motivo declarar agora em 2022. Eu não recebi ainda algumas parcelas, enquanto eu já estava empregada. Peraí, então eu ainda recebi algumas parcelas, né, enquanto eu estava empregada. Na minha dúvida vou ter que declarar as parcelas de 2021? E se tiver anexo o extrato das parcelas junto com a minha declaração, com os meus rendimentos, espero que a Receita Federal me enviar uma mensagem informando que tenho que devolver esse valor ou tenho que pagar esse valor antes. Olha só que pergunta grande, né? Mas eu entendi sua pergunta, Rita. Olha, você é aquele tipo de caso que você estava desempregada, você teve o auxílio elegível, não foi de forma errada, equivocada, né? Foi de forma legal, não foi ilegal, tá? Você arrumou um emprego, talvez aí no seu fechado ano, ficou mais de 28 mil, e aí você foi obrigado a declarar imposto de renda. Se você é obrigado a declarar imposto de renda, você também é obrigado a declarar o informe de rendimento. Fatalmente tem que declarar, tá? E nesse seu caso, você também tem que devolver. Se passou os 28 mil e pouco, tem que devolver também, tá? Então, assim, você tá com a dúvida aí. Eu tenho que devolver. Espero que a Receita Federal me enviar a mensagem ou eu tenho que devolver esse valor? Olha, aproveita e já devolva, sabe por quê? Porque não vai ter encargo de multa, de juros, entendeu? No parcelamento a gente não sabe, mas quem tem o DARF gerado lá na Receita já tem o DARF com encargo, multa e juros, tá? Então, opção sua. Ou você espera vir a notificação, porque pode ser que nem venha a notificação, entendeu? Porque a grande verdade é essa. Porque em 2021 sequer tem legislação dizendo que você está obrigado a devolver, tá? Mas como passou os 28 mil e tal, eu digo para você que está, porque passou os 28 mil, né? Então, devolva, tá bom? Ou espere a notificação vir. Se a notificação vir, vai ter a opção de parcelar. Então, a opção é sua, tá bom, Rita? Mas essa é uma dúvida que deve ser bem esclarecida, porque será a dúvida de muitos, com certeza. O Raulnildo Vargas. Bom dia. Bom dia, no caso agora, boa noite para você, tá bom, Raulnildo? Meu dependente recebeu auxílio emergencial em 2020, declarou o imposto de renda em 2021, ok? E em 2021 ele devolveu via GRU. Olha só, fez tudo direitinho, né? Provavelmente foi gerado uma DARF, né? Ou nem foi gerado uma DARF, porque você já devolveu o GRU. O importante é que já foi declarado, já foi devolvido. Então, tranquilo. Como declaro essa devolução na declaração de 2022? Olha, se ele recebeu, ele é um dependente seu, você recebeu o auxílio emergencial e declarou ele como dependente e também declarou o informe dele do auxílio emergencial em 2021 e ele também já devolveu, não tem que fazer mais nada, absolutamente nada, tá? Só declara o seu dependente novamente em 2022 e não se fala em, acredito que não se fale aí em devolução por enquanto. Se você quer por desencargo de consciência, mesma coisa da Rita, por desencargo de consciência já devolver, né, porque já que foi obrigado a devolver em 2021, né, continua sendo inelegível 2022, apesar que eu duvido que você estava sendo obrigado a devolver, viu? Né? Porque se você ainda recebeu em 2022, né, não houve rompimento, pode ser que você nem sequer tinha que devolver, né? Então, quer dizer, em resumo, já que você devolveu 2021, tem que devolver 2022 e declarar normalmente 2022, né? Se não ficou muito claro, faça uma outra pergunta aí que a gente tenta também uma outra resposta. Bem, aqui, último quadro. João Paulo de Oliveira. Olá, João. Ano 2020, meus ganhos foram superiores a 23 mil reais. Ou seja, em 2020, torna-se obrigado 23 mil reais, porque eram 22 mil e tralá. 2020, certo? Declaração 2021, ano passado. Nesse caso, eu sou obrigado a devolver as parcelas que recebi em 2020? Sim, João, você é obrigado a devolver. Provavelmente você está perguntando isso, mas provavelmente quando você entregou a declaração, gerou a DARF. E essa DARF está lá no seu ECAC, no seu conta corrente da Receita, tá? Então, nesse caso, nós estamos falando de 2020, não da declaração 2021, referente a 2020. Não agora, 2022, referente ao ano passado. Então, nesse caso, era obrigado com 23 mil. Bem, a Su Marques, uma dúvida. Eu paguei a DARF em 2021, referente ao auxílio 2020, ok? Em 2021, não
peguei nada. Preciso declarar no imposto de renda o valor residual 2020? Espera aí, uma dúvida. Eu paguei a DARF de 2021? Ah, tá. Eu acredito que ela está querendo dizer aqui que ela não pegou nada referente a 2021, né? Ela só devolveu. Ah, tá. Desculpa, agora eu entendi. Em 2021, ela pagou a DARF de tudo que ela recebeu em 2020, ou seja, ela declarou imposto de renda, gerou a DARF, ela pagou. Sanou todo o problema. E aí ela não teve continuidade do benefício. Ou ela teve, mas ela não pegou de 2021. Precisa declarar imposto de renda o valor residual 2020? Veja bem, com relação a 2020, está tudo redondo com relação à devolução. Em 2021, você não vai declarar nada de auxílio emergencial porque você não pegou, tá? Agora, com relação ao valor residual 2020, quando você declarou lá na declaração 2021 e gerou a sua DARF, você deve ter declarado todo o informe de rendimento, né? Eu vou deixar o vídeo aqui de como que você tinha que ter declarado, porque o informe de rendimento você tinha que declarar todo o auxílio emergencial recebido, tá? Diferente o que deve ser declarado do que deve ser devolvido. Declarar, você tem que declarar todo, porque todo rendimento, inclusive a extensão do auxílio, ele entra como valor de rendimento tributável, somando lá no imposto de renda a pagar, tá? Ou diminuindo o imposto de renda a restituir, tá? E você não precisa devolver o valor residual, mas você precisa declarar sim. Se você não fez assim na declaração do ano passado, você vai ter que fazer uma retificação dela, né, o qual vai mexer aí um pouquinho nos valores, tá bom? Gente, por hoje é só, tudo isso, né? Faz aquilo lá, né? Curtir o canal, dá o seu likezinho, se inscrever se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Vamos trocar essa informação, é importante para nós, tá bom? E ativar o sininho de notificação para você sempre em primeira mão estar com a informação, tá bom? E vamos assim nos ajudando. O sucesso de vocês será o meu sucesso, será o nosso sucesso, tá bom? Até a próxima.